historicisglobal025@gmail.com. Cereglos 1025 Global Bimbrix. Mediante imigrações pacíficas ou invasões, diversos povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaros, foram ocupando o Império Romano do Ocidente. As invasões germânicas desencadearam transformações profundas que marcaram a formação da Europa medieval. Esse longo processo, contudo, não significou o fim da cultura do antigo mundo romano. Pela ação da Igreja Católica, por exemplo, a religião cristã sobreviveu e cresceu vigorosamente. Na mitologia grega, Europa era o nome de uma bela princesa fenícia, raptada por Zeus, que a levou à ilha de Creta. Ali se uniram e geraram filhos, entre os quais Minos, o futuro rei de Creta. Não há uma tese segura que explique as razões pelas quais o continente europeu adquiriu esse nome. Na Europa medieval, as pessoas convertidas ao cristianismo não se denominavam europeus, mas cristãos. Só a partir do século XIV, lentamente, o conceito geográfico e cultural de Europa foi se firmando, substituindo, aos poucos, a noção de cristandade. Investigando. O que você sabe sobre a Idade Média Ocidental? Como você imagina que viviam as populações da Europa Ocidental durante esse período? Que importância se pode atribuir à língua e à religião na manutenção de uma cultura? Capítulo 12. Reinos germânicos e Império Carolíngio. Os antigos gregos e romanos chamavam de bárbaros os povos que viviam embora de seus domínios. Eram os estrangeiros, os estranhos, povos que falavam línguas diferentes do grego e do latim e tinham outro modo de ser e de viver. Muitos historiadores consagraram a expressão bárbaro, assumindo a nomeação dada a esses povos pelos gregos e romanos. Quem eram os bárbaros? Quais os significados da palavra bárbaro hoje? Germanos. Migrações e incisões. Os germanos dividiam-se em vários povos, com grandes diferenças culturais entre si. Eram, entre outros, os anglos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, os sulvos, os burgúndios, os lombardos, os alamanos e os érulos. As poucas informações que temos sobre esses povos no período em que ainda viviam fora do Império Romano vêm de textos escritos pelos próprios romanos. A organização social dos germanos baseava-se na família, tendo no pai a figura central, que exercia poder sobre esposa e filhos. Calcula-se que, quando havia cerca de 100 famílias numa região, formava-se ali uma aldeia, chamada Marque, na qual as decisões eram tomadas em assembleias de homens livres. Os líderes, escolhidos para chefiar os soldados nas guerras, deram origem aos reis e ao poder hereditário. Além do rei, que tinha poderes militar e político, havia nobres, homens livres comuns, ex-escravos, que haviam conquistado sua liberdade, e escravos, prisioneiros de guerras, nascidos de famílias escravas ou escravizados por causa de dívidas. O direito era costumeiro, isto é, as leis não eram escritas, mas baseadas nos costumes. A religião era politeísta e as divindades, associadas aos elementos da natureza, raio, trovão, vento, sol, etc. Os sacerdotes tinham, além da função religiosa, o poder de punir os criminosos e o dever de manter a ordem durante as assembleias.
A economia dos germanos, que se torna rã sedentários poucos séculos antes de invadir o Império Romano, baseava-se nas trocas comerciais entre as aldeias. Cultivavam trigo e cevada, centeio, legumes e plantas, cujas fibras eram usadas na tecelagem. Os estudiosos distinguem dois momentos no processo de penetração dos germanos nos domínios do Império Romano: o das migrações e o das invasões. Migrações. A fase das migrações, séculos 2 e 3, corresponde ao período em que populações germânicas se deslocaram em grande escala para os domínios do Império Romano, de forma pacífica, por meio de acordos com o próprio governo de Roma que lhes reservou terra para se estabelecerem. Muitos de seus genros ingressaram no exército de Roma, e alguns de seus chefes chegaram a atingir postos de comando, ocorrendo, assim, uma certa germanização do exército romano. Os germanes foram se integrando à sociedade romana também por meio do casamento. Invasões. A fase das invasões, séculos 4 a V, responde ao período em que os germanos penetraram no Império Romano de forma violenta. Um dos principais motivos que desencadeou as invasões foi o avanço dos hunos, povo provavelmente de origem tártaro-mongol, nos tenente-rios dos diversos povos germânicos. Van. Meide Média Ocidental capítulo 12. Reinos germânicos e Império Carolíngio. Os antigos gregos e romanos chamavam de bárbaros os povos que viviam fora de seus domínios. Eram os estrangeiros, os estranhos, povos que falavam línguas diferentes do grego e do latim e tinham outro modo de ser e de viver. Muitos historiadores consagraram a expressão bárbaro, assumindo a nomeação dada a esses povos pelos gregos e romanos. Quem eram os bárbaros? Quais os significados da palavra bárbaro hoje? Germanos. Migrações e invasões. Os germanos dividiam-se em vários povos, com grandes diferenças culturais entre si. Eram, entre outros, os anglos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, os sulvos, os burgúndios, os lombardos, os alamanos e os érulas. As poucas informações que temos sobre esses povos no período em que ainda viviam fora do Império Romano vêm de textos escritos pelos próprios romanos. A organização social dos germanos baseava-se na família, tendo no pai a figura central, que exercia poder sobre esposa e filhos. Calcula-se que, quando havia cerca de 100 famílias numa região, formava-se ali uma aldeia, chamada Marque, na qual as decisões eram tomadas em assembleias de homens livres. Os líderes, escolhidos para chefiar os soldados nas guerras, deram origem aos reis e ao poder hereditário. Além do rei, que tinha poderes militar e político, havia nobres, homens livres comuns, ex-escravos, que haviam conquistado sua liberdade, e escravos, prisioneiros de guerras, nascidos de famílias escravas ou escravizados por causa de dívidas. O direito era costumeiro, isto é, as leis não eram escritas, mas baseadas nos costumes. A religião era politeísta e as divindades, associadas aos elementos da natureza, raio, trovão, vento, sol, etc. Os sacerdotes tinham, além da função religiosa, o poder de punir os criminosos e o dever de manter a ordem durante as assembleias. A economia dos germanos, que se torna rã sedentários poucos séculos antes de invadir o Império Romano, baseava-se nas trocas comerciais entre as aldeias. Cultivavam trigo, cevada, centeio, legumes e plantas,
cujas fibras eram usadas na tecelagerne. Os estudiosos distinguem dois momentos no processo de penetração dos germanos nos domínios do Império Romano: o das migrações e o das invasões. Migrações. A fase das migrações, séculos II e III, corresponde ao período em que populações germânicas se deslocaram em grande escala para os domínios do Império Romano, de forma pacífica, por meio de acordos com o próprio governo de Roma que lhes reservou terras para se estabelecerem. Muitos de seus guerreiros ingressaram no exército de Roma, e alguns de seus chefes chegaram a atingir postos de comando, ocorrendo, assim, uma certa germanização do exército romano. Os germanos foram se integrando à sociedade romana também por meio do casamento. Invasões. A fase das invasões, séculos IV a VI, corresponde ao período em que os germanos penetraram no Império Romano de forma violenta. Um dos principais motivos que desencadearam as invasões foi o avanço dos hunos, povo provavelmente de origem tártaro-mongol, nos territórios dos diversos povos germânicos. Vindos. 116 de Mederal da As. DSOS. Os vis. Dos. Roma. Capítulo 12. Reinos germânicos e Império Carolíngio. Os antigos gregos e romanos chamavam de bárbaros os povos que viviam fora domos estranhos, povos que linde seus domínios. Eruge do latim e tinham outro modo de ser e de viver bárbaro, assumindo-a muitos historiadores consagraram a expressão nomeação dada a esses povos pelos gregos e romanos. Quem eram os bárbaros? Quais os significados da palavra bárbaro hoje? INV. Germanos. Migrações e invasões. Os germanos dividiam-se em vários povos, com grandes diferenças culturais entre si. Eram, entre outros, os anglos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, as vândalos, os francos, os sulvos, os burgúndios, os lombardos, os alamanos e os érulos. As poucas informações que temos sobre esses povos no período em que ainda viviam fora do Império Romano vêm de textos escritos pelos próprios romanos. A organização social dos germanos baseava-se na família, tendo no pai a figura central, que exercia poder sobre esposa e filhos. Calcula-se que, quando havia cerca de 100 famílias numa região, formava-se ali uma aldeia, chama da Marque, na qual as decisões eram tornadas em assembleias de homens livres. Os líderes, escolhidos para chefiar os soldados nas guerras. Deram origem aos reis e ao poder hereditário. Além do rei, que tinha poderes militar e político, havia nobres, homens livres comuns, ex-escravos, que haviam conquistado sua liberdade, e escravos, prisioneiros de guerras, nascidos de famílias escravas ou escravizados por causa de dívidas. O direito era costumeiro, isto é, as leis não eram escritas, mas baseadas nos costumes.
A religião era politeísta e as divindades, associadas aos elementos da natureza, raio, trovão, vento, sol, etc. Os sacerdotes tinham, além da função religiosa, o poder de punir os criminosos e o dever de manter a ordem durante as assembleias. Eu não senti nada. A economia dos germanos, que se torna rã sedentários poucos séculos antes de invadir o Império Romano, baseava-se nas trocas comerciais entre as aldeias. Cultivavam trigo, cevada, centeio, legumes e plantas, cujas fibras eram usadas na tecelagerne. Os estudiosos distinguem dois momentos no processo de penetração dos germanos nos domínios do Império Romano: o das migrações e o das invasões. Migrações. A fase das migrações, séculos 2 e 3, corresponde ao período em que populações germânicas se deslocaram em grande escala para os domínios do Império Romano, de forma pacífica, por meio de acordos com o próprio governo de Roma que lhes reservou terras para se estabelecerem. Muitos de seus guerreiros ingressaram no exército de Roma, e alguns de seus chefes chegaram a atingir postos de comando, ocorrendo, assim, uma certa germanização do exército romano. Os germanos foram se integrando à sociedade romana também por meio do casamento. Invasões. A fase das invasões, séculos 4 a 6, corresponde ao período em que os germanos penetraram no Império Romano de forma violenta. Um dos principais motivos que desencadearam as invasões foi o avanço dos hunos, povo provavelmente de origem tártaro-mongol, nos territórios dos diversos povos germânicos. Vindos. 116. Migratal da Ásia, os hunos aniquilaram primeiramente os ostrogodos, em 375, e logo depois atacaram os visigodos para escapar ao ataque dos hunos. A chefe dos visigodos, com a permissão do imperador romano, Valente, entrou com seu povo nos domínios de Roma. Milhares deles atravessa. O rio Danúbio e se refugiaram no Império posteriormente. Os próprios visigodos saquearam e pilharam aldeias e cidades romanas, iniciando o período das invasões. Eu sei que a energia não está desligada, esse é o maldito problema. Tenho pessoas morrendo aqui. Em 455, os vândalos invadiram e saquearam Roma durante 15 dias depois, incendiaram a cidade e escravizaram milhares de romanos. Invasões e migrações dos povos germânicos, séculos 4 EV.
MME do Norte. Quer acelerar seu negócio? A Infinity. Marbella LTICO. Oceano Atlântico. Você fez tudo isso enquanto estava fugindo? Fez. E não toque em nada. O seu veículo tem um bocado de dados sobre a energia gama de uma instalação. Germânia. Ai, aí. Por que você fez isso? Eu não pulei você. Sombros. Temporariamente da energia gama do líder. Muito bem, vamos ter que fazer um pouco disso no caminho. Não temos muito tempo. GALIA. Com as portas da energia, maiores chances das mudanças serem permanentes. Localizei o epicentro do dom. Mar Negro. O líder não está com o gerador de energia. É ele que temos que destruir. Olha só, você fez isso. O que está acontecendo? Estamos presos aqui? Já acabou? Ainda não. Chefe. C. Disse que trouxe um lanchinho, eu tô faminta. Há quantos dias na ofensiva? África. Uns 5 dias. 15. Há 12 dias na ofensiva. Mar Mediterrâneo. O Alexandre, eu não tô entendendo. Eu entupi essas crianças de protetor solar e parece que elas foram cozinhadas em dendê. É que o sol estava muito forte. Ásia. Elas passaram o dia todo dentro d'água, é normal. Ah, eu sei. Acontece que esse protetor solar aqui diz que não sai na água. Grécia. Aqui diz coisa pior. Legenda. Olima, você fez a gente usar protetor solar vencido! Como assim, vencido? Império Romano do Ocidente. Império Romana do Oriente. Rotas de penetração. O problema é que o responsável do teu marido fez as minhas crianças usarem protetor solar vencido e agora eles estão tão vermelhos. 590.180 quilômetros. Irresponsável não, tá? Tá todo mundo de boa aqui. Fonte. Baseado em Hermann Kinder e Werner Ullmann. Atlas Bastórico Mundial de Luz Orígenes à la Revolution Francesa Madrid. Ediciones Istmo, 1982, p. 118. Deixa o cara potente. O cara... Sabe o que é só você é mágico? Sabe por que é mágico? Tá vendo que aqui tem um monte de letrinhas embaralhadas, é? Um monte de símbolos, tem? Pois é, esse foi um desses. Formação dos reinos germânicos. Sabe desse óculos? Ele é mágico. E se eu colocar ele aqui, ele vai fazer parafunas. Formar parafunas. Sabia? E com esse óculos, a gente vai... O último imperador romano foi deposto em 476 por Odoacro, chefe dos germanos merulos. Vamos levar pra ver o robô? Isso, muito bonito, legal. Esse episódio ficou conhecido como a queda do Império Romano do Ocidente e é ido, tradicionalmente, como um marco divisório entre a Antiguidade e a Idade Média. Até enviei ele numa missão super secreta. Com a dissolução do Império Romano do Ocidente. Diversos povos germânicos dominaram diferentes regiões da Europa. A vida na Europa Ocidental recém-dominada pelos germanos transformou-se bastante, mas também muitas características do Império Romano foram mantidas. Todo mundo odeia o Chris. Em quinto lugar fica a atriz Paige Hurd, que interpreta a personagem Tasha. Ela conta com mais de 2.100.000 seguidores. Em quarto lugar fica o ator Tyler James Williams, que interpreta o personagem Chris no seriado. A produção econômica, por exemplo, conservou práticas romanas já conhecidas pelos soldados germânicos que lutavam nos exércitos de. Vem comida na minha casa. E quando atrasa, pô, caramba, travou meu pedido. Às vezes o cara morreu, mano. Às vezes o seu pedido tá sendo entregue pelo segundo entregador, que pegou o seu pedido da mala do cara que tá morto.
Já aconteceu isso? Acontece isso, irmão. É mesmo, cara, nem pra avisar, ó. Não, o Rodolfo morreu, tá chegando. Não, já aconteceu de chegar o outro entregador, o cara tava dentro da ambulância, o cara abriu a bag. Crinos Germânicos Império Caeliad Roma. Bom dia, boa tarde. Eu vim buscar a planta que você mandou na minha casa ontem. As cidades, porém, perderam sua importância econômica para a área Nira ou a religião cristã dos romanos fora adotada por boa parte dos germanos. O latim, preservado principalmente na linguagem escrita, e as línguas germânicas, que continuaram a ser faladas, deram origem às línguas inglesa, alemã e neolatinas, francês, português, espanhol, italiano, entre outras. Como todas as línguas, elas continuam em processo de transformação até os dias de hoje. Reinos Germânicos, século VI. Mar do Norte. Anglo-Sandes. Pans. Mar Anglos-Balo. Sandes. Oceano Atlântico. Reino Franco. Alamanos. A gente encerra o RN2 de hoje, encerra essa semana com imagens lindas, feitas hoje pelo nosso repórter Lombardos. cinematográfico Kleber Dantas, do tão esperado Véu de Noiva no Gargalheiras, em Acari, na região Seridó. Reino Mais Suevos. estúpidas que pessoas morreram, a última é a mais estúpida. Em 2004, na Áustria, um bêbado voltou para casa no meio da noite e descobriu que havia esquecido as chaves. No entanto, teve uma ideia brilhante. Poderia entrar pela janela da cozinha. Infelizmente, o que ele não esperava era ficar preso da cintura para baixo. E Lisboa. o que ele imaginava era que durante a luta para se soltar, acabaria abrindo a torneira da pia, enchendo-a de água. E o que ele jamais pensaria era que acabaria adormecendo. Reino dos Visigodos. E nunca mais acordando. Talvez o que ele nunca imaginaria é que no dia seguinte a polícia encontraria as chaves no próprio bolso dele. Não há como negar que essa forma de morte é totalmente peculiar. Em 1999, no Camboja, 3 homens estavam bêbados em um bar quando começaram Tolkovsa. Um deles, claramente irritado, tirou uma mina terrestre que guardava há anos embaixo da mesa e propôs jogar a versão russa da roleta russa. No piscar de olhos, Reino dos BURGUNDIOS. os 3 gênios pisaram na mina, ativada pela
poucos anos depois, a mina provou que não iria decepcioná-los, levando todos juntos para o além. Em 2000, um agricultor brasileiro encontrou um grande enxame de abelhas em sua árvore frutífera. Ele poderia ter chamado... Reino dos Ostrogodos. Oi, ei, tu empresta aquela pistola que eu comprou? E como é que tu sabe aquela namadora de carimbó? E como é que tu sabe, hein? Vai ter que mexer na criação. E quem falou, tu? Pois foi manhã, pô. Ah, vai peraí que eu vou pegar. E vê se ficou massa. Flavena. Roma. Mar Negro. Cartagena. Corsepa. Sardenta. SCLA. Constantinopla. Reino dos Vandalos, Cartago. Quanto à organização política, também houve muitas mudanças. Os romanos viviam em um império centralizado e hierarquizado enquanto os germanos se organizavam, processo de centralização. Com as invasões, se haviam organizado novos reinos nos territórios ocupados. A maioria desses reinos, porém, teve vida curta. Apenas os francos conseguiram se estruturar e expandir seus domínios. Passa um minuto na África. Continua chegando aqui. A. Você acabou de pegar a bola sem olhar. 305. Segurando a bola. Agora você vai sair de fininho para evitar mais perguntas. 418. Venha, Nora, vamos ver o que ele está aprontando. Ei! Opa, minha mão deve ter escorregado. Império Romano do Oriente. Sei lá, Tiago, eu não diria heroína. Mas pode continuar dizendo isso. E qual princesa você é? Como é que é? Tem cabelo mágico? Não. Mar Mediterrâneo. Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Ela fica mais resistente. Eles tiraram a sola do sapato deles para poderem andar descalços na rua. Esse casal resolveu que queria começar a andar descalço na rua. O motivo é que, de acordo com eles, isso traz muito benefício. Chipre. Como ter mais conexão com a natureza e sentir mais o mundo em volta deles. E por isso, eles decidiram que não iam mais usar sapatos saindo na rua. Porém, quando eles começaram a ir para Grétis. muitos estabelecimentos começaram a reclamar disso, e inclusive expulsar eles da loja. Foi aí então que eles tiveram uma ideia para solucionar esse problema. Eles pegaram uma coleção de sapatos deles que valia
Fonte rascado em Hermann Kinder e Werner Hiogemarniatlar Bitórico Mundial de Luz Orígenes à la Revolution Francesa Madre, Ediciones e STNO, 1982 p. Meu coração te procura. 123. Monitorando. Gigi. Parece que ela caiu da escada. Tentando chegar na lábia que você tinha consertado. Mas eu consertei. Laceração na cabeça. Deve ter batido no lado quando caiu. Como pode ser dividido o processo de penetração dos povos germânicos no Ocidente? Mas às vezes, seus instintos são tudo o que você tem. E o que foi? A gente tá no último andar. Aqui em cima soltam, né? Mas só dá pra rastrear. 2. O que foi? Cite as características gerais dos povos germânicos com relação à religião, ao direito e à organização social, política e econômica. Isso não é bom. Vamos sair daqui. Se quiser escapar com vida. Visão embaçada, turva e dificuldade na hora de ler? Então conheçam o... Essa história 3. que vocês estão vendo aí é exatamente a história de cultura de Bananeiras. Nós sabemos que Bananeiras hoje já... O que mudou para os germanos após a ocupação do Império Romano? Você fez uma vez ou... Algumas. O pneu furou no meio da estrada. E Que nasceu no topo da montanha. Francos. pegadinha com o Guido no amor, tem que ser alguém de verdade. Ele é alguém de verdade e vai ser uma pegadinha boa, vamos ver. A construção de um grande império. Na formação e expansão do Reino Franco atuaram soberanos de duas dinastias. Aí vai lá enganar. Como personagem genérico. Imagens que mostram o poder do tempo. Esse cara testava as canetas dele por 2 anos nesse papelzinho. Círculo Preto a Merovingia, que governou do século V a C século viu. A família sabia abrir a porta e era aqui onde ele apoiava a outra parte. Esse aqui é o lugar onde as pessoas esperavam pelo remédio nessa farmácia. Essa pessoa trabalha com essa roupa e esse é o lado onde o sol bate nela. 25 anos de diferença entre esses dois edredons. Depois de 2 anos e meio usando o anel... Círculo Preto. Imagens. O relato foi registrado em vídeo. O adolescente que prefere não se identificar foi agarrado pelo policial. Recebeu A Carolingia, que governou entre o século XIX, Merovingios. as agressões continuam. Neste outro vídeo, a vítima se debate. Inverte os sentidos novamente. Depois, o morador é socorrido por outros policiais e colocado inconsciente na viatura. Ele foi abordado pelos PMs enquanto pilotavam a moto. Na delegacia, o jovem agredido foi acusado de
A organização política dos francos em um reino teve início em meados do século V com a unificação das suas diversas bribes. Este homem estava assistindo uma transmissão ao vivo no Clovis é considerado um dos unificadores dos francos, tendo reinado entre 482 e 511. Ela desligou quando viu a ligação. E isso, meu amigo, faz o berrante de qualquer um cantar alto. Prevendo uma tragédia, ele ainda se debate. Nesse período, promoveu a expansão dos domínios do reino franco e converteu-se ao catolicismo, fazendo de seu reino um forte álado da Igreja Católica. Sobre o poder dessa garrafa em sua mão. Em seguida, a namorada finalmente atendeu o telefone. Mas, por ser um crime na Coreia assistir a esse tipo de conteúdo, o namorado não pôde dizer nada. E apenas continuou dizendo para sua namorada sair de onde estava. Mas como ela ainda estava com raiva, ela desligou o telefone. Ao mesmo tempo, o apresentador já tinha colocado... Clovis teve vários sucessores. Apenas para descobrir que estava bloqueado. Em seguida, ela bebeu da água. Vendo isso, o namorado ligou para a polícia, dizendo que sua namorada havia bebido uma poção desconhecida e estava sendo filmada ao vivo. Mas a polícia... A partir de 639, a dinastia entrou em Cine e o trono passou a ser ocupado por um alto funcionário da corte, prefeito do palácio, também chamado de mordomo do paço. Um desses prefeitos do palácio foi Carlos Martel, que governou de 714 a 741 e conquistou prestígio e poder, entre outros motivos, por ter comandado o exército cristão que deteve o avanço dos muçulmanos sobre a Europa, na Batalha de Poitiers, 732. Era quase 10h30 da manhã quando a Estátua da Liberdade começou a chacoalhar. A região de Nova York sofreu um terremoto de 4,8 de magnitude. O último Mimetalingo fundou a dinastia Carolina de Carlos GL, a que governou entre meio dos séculos XX e K. Olha o que o zagueiro fez, gente. Quando a bola chega no campo de defesa, ele arma um voleio para tirar a bola de primeira. E aí você já deve estar imaginando. Pepino foi reconhecido pelo Papa como Rei dos Francos. Em troca, lutou contra os lombardos, povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica vitorioso. Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no Reino da Itália. Formou-se, então, o patrimônio de São Pedro, que se tornou a Estado da Igreja Católica. É isso aí.
Após a morte de Pepino, sucedeu-lhe no trono seu filho Carlos Magno, que governou os francos de 768 a 814. Se você consegue fazer 10 remadas australianas assim, então provavelmente você consegue fazer ao menos 5 remadas australianas. Cara, já vai dificultar. Depois que você fizer 10 remadas australianas, Os francos comandados por Carlos Magno. presta atenção. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente Pessoal, essa é a mais. Submeteram diversos povos germânicos e conquistaram um vasto território. Da próxima vez, então, não vou arriscar. Vocês estão provador é logo aqui. Vai logo. Posso ajudar, senhor? Hã? Posso ajudar? Eu só tô esperando uma pessoa. Sabe? Com isso, Carlos Magno adquiriu prestígio e poder no mundo cristão, chegando a receber do Papa Leão a título de imperador do novo Império Romano do Ocidente, em 800. Ele está engajado nos movimentos sociais do país. Ele participa de todos os protestos, dos trabalhadores, dos sem teto. Pretendia-se reviver a antiga unidade do mundo ocidental, agora sob o comando de um imperador cristão. Não, ele disse que ficar desempregado é uma forma de protestar contra a exploradora classe patronal. Traduziu! Vagabundo! Ela foi. Além disso, a Igreja Católica desejava a proteção de um soberano poderoso e cristão que possibilitasse a expansão do cristianismo. Monitorando. Quem são vocês? E por que estão com o logo do Thunderman nos super trajes? Thunderman é nosso pai. E não são nem elétricos. Sério? Ah, poxa. Quais as dinastias que governaram o Reino Franco? Naquela prisão por 20 anos! Chute cósmico! Na hora que entrou, 5% para chegar. Como cada uma se impôs no poder? Não sei não, velho. Esse alpinista foi desafiado a fazer o desafio da barra. Problema. O que é? Tirando o raio-x? Olha, essas vidas parasitas estão misturadas entre os humanos, fingindo serem humanos. Então, não dá pra andar por aí com um raio-x no 2. não é? Por isso é só arrancar o fio do cabelo deles. Os parasitas são constituídos por uma única massa celular. Quando se dividem, eles vivem por um breve momento. Mas quanto menores os pedaços em que são divididos, sua inteligência diminui. Qual a relação entre a Igreja e o Reino No Franco? caso do tamanho de um fio de cabelo, ele vai murchar e se desintegrar. Então, se suspeitarem de alguém ao seu redor, arranquem um fio de cabelo. Agora vamos passar para a próxima parte. Felizmente ou infelizmente, no caso do nosso país, como viram, o nosso amigo aqui apareceu num festival de música eletrônica. Causou um alvoroço e matou algumas pessoas, fazendo com que a existência desse parasita fosse revelada através de inúmeras evidências.
no nosso país foi o primeiro Reprodução de detalhe de ilustração de um manuscrito do século XIV representando uma cima da Batalha de Poitiers, em que o exército de Carlos Martel deteve o avanço árabe na Europa. Segundo testemunhas, o homem teria achado que a mulher e o marido não moravam no local. E aí começou uma confusão. Mas olha o que ele está fazendo com ela ali. O vídeo mostra ela sendo derrubada e algemada pelo agente. Em seguida, ele chama a polícia militar que leva a mulher para a delegacia de São Sebastião, onde ela foi indiciada por lesão corporal e injúria. Bibliothèque Royale, Bruxelas. A defesa do agente carcerário diz que ele foi ofendido e agredido fisicamente pela vizinha. Já a Secretaria de Administração Penitenciária do DF informou que está apurando os fatos e que, caso fique comprovada qualquer conduta irregular do policial, ele vai ser responsabilizado. Carolíngios. Após a morte de Carlos Martel, seus poderes políticos foram herdados por seu filho Pepino, o Breve. Em 751, ele destronou Império Carolíngio. O governo de Carlos Magno. Olha só essa oferta, bastão pau de selfie Bluetooth. Esse é um acessório multifuncional que vai te ajudar nas suas gravações do dia a dia. É um pau de selfie tripé, conta com... O sapato que nós vemos nos pés de DJ são da nossa espécie. E eles também sentem que você é da mesma espécie que eles. Mas se eles descobrirem que você é uma mutante, poderão tentar eliminá-lo. Portanto, será cortada por qualquer um deles. É muito arriscado se você deseja continuar sobrevivendo. Eu estou tentando alertá-la sobre isso. O Império Carolíngio não tinha uma capital fixa. só que a menina cai, se levanta mesmo ferida. Sua sede era o lugar onde se encontrava o imperador e sua corte. Doutora, eu tô fora aqui e eu queria saber, doutora, quanto é que você cobra pra me conduzir até a delegacia? Para me conduzir até a delegacia e prestar os esclarecimentos iniciais,
Em geral, Carlos Magno permanecia por maior tempo na cidade de Aquisgrá, Aix-la-Chapelle, em seu palácio com fontes de água quente. Agora eu não entendo a lógica do Kawaii estar entregando os vídeos. A quem? Porque se ele entrega os vídeos e muitas pessoas assistem, ele ganha, né? Também a gente vê, mas ele também ganha. Ele come a parte dele. E por que é que ele não tá querendo ganhar? Por que é que ele não tá querendo entregar esses vídeos? Agora eu não entendo. O Mandiabo, o Sol tem 2 milhões de anos, sendo que ele nasceu de manhã. Blank Citidane Treticit. A senha do meu cartão na maquininha é errada, diz que eu errei. Se só eu sei a minha senha. Estou encantada, super prático, o fato de poder estar usando o telefone celular. Eu vim aqui pra te lembrar daquele dia. Isso aí é falso. Para começo de conversa, é um erro estar nos enfrentando como se fôssemos dois. Primeiro voo com vento forte assim? O clima mudou de repente, sim. Eu não vou pagar a conta. Como ela se chama? Cadê de doar? Neha Joshi. Qual é o nome? NJ. Neha Joshi, NJ.